Fala, rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Estevam, eu tô chegando nessa tarde com o mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Então você que tá chegando, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Informações sobre o Santa Cruz, cara, agora o vídeo exclusivo sobre o Santa Cruz. Se você tá aqui, você clicou na capa e você viu que é um vídeo exclusivo sobre o maior clube de futebol de Pernambuco, cara, a maior camisa, a maior instituição de futebol de Pernambuco, tá? Então deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Meus amigos, olha só, a parada é a seguinte, né, como tá na capa aí, nós buscamos algumas informações com alguns dirigentes do Santa Cruz, né, com algumas pessoas de dentro lá do Santa Cruz, pra gente entender como é que tá o momento em relação ao mercado da bola para o Santa Cruz. Tá? A gente sabe que o Santa Cruz está passando por alguns problemas, a gente sabe que o Santa Cruz tem alguns valores para poder pagar, né? Ficou muito feia aquela situação envolvendo ali o Thiago Galhardo e outros jogadores. A gente esperar, assim, a gente não tinha o conhecimento, a gente sabe que a situação aí do Santa Cruz nos últimos anos, e eu vou eximir completamente, tá, essa atual diretoria de qualquer coisa que esteja acontecendo agora aí no final dessa temporada aí no Santa Cruz, porque isso é reflexo de anos e anos e anos, né, de má gestão. Então, esquece, os caras estão tentando arrumar a casa e eles estão, de alguma forma, sendo extremamente profissionais e honestos. Tá? Isso aí pode ter certeza absoluta. Não estão fazendo loucuras. Evidentemente, a gente quer que o Santa Cruz contrate grandes jogadores, né? Eu trouxe aqui a informação sobre o Gilberto, as conversas aí com o Gilberto, confirmado por pessoas de dentro aí do Santa Cruz, mas os caras foram honestos e falaram o seguinte: Jonas, é inviável. A gente não pode, nesse momento, fazer esse investimento, tendo que pagar metade do elenco, metade dos jogadores aí. Como é que a gente vai trazer o Gilberto, que quer mais de 200 mil reais por mês, sendo que a gente tem que pagar a galera aqui ainda? Correto, cara, correto. Eu entendi completamente, mas eu acho que o dirigente ele também precisa arrumar subterfúgios, ele precisa arrumar soluções para os problemas, tá? Não é fazer loucuras, assim, eu não concordo. Para mim, times falidos como o Corinthians, Internacional, deveriam cair de divisão, e se tiver o fair play financeiro isso vai acabar, né? Porque é injusto, né? Clubes que se organizam, fazem tudo certinho, acabam sendo rebaixados, e clubes como o Corinthians, Internacional, que deve meio mundo, continuam contratando, reforçando o time. O Corinthians agora está na iminência de ir para a final da Copa do Brasil, devendo um monte de gente, toda hora recebendo transfer ban. O Internacional, a mesmíssima coisa, né? Enfim, meus amigos. Mas, em relação ao Santa Cruz, né, a informação que eu tenho é de que, efetivamente, o elenco está praticamente fechado. Praticamente fechado o elenco, soltei essa informação também lá nas redes sociais, né, de que chegou até a mim uma informação, porque todo momento, a todo instante, é por isso que eu falo para você tomar cuidado, para você não ficar acreditando em qualquer pessoa, né, até em mim mesmo. Se você achar que eu sou um cara que não tô te levando veracidade dos fatos, se você me achar um cara desonesto, muda, vai procurando um profissional que de alguma forma possa te passar essa honestidade. Mas uma coisa eu falo aqui para você: o que eu recebi, o que eu venho recebendo de mensagens direct, até mesmo no WhatsApp, arrumando meu telefone, de pessoas querendo colocar jogadores no Santa Cruz, não tá no gibi, irmão. Não tá no gibi. Por quê? Porque você divulga aqui, você divulga ali, né? Efetivamente, teve alguns jogadores que o Santa Cruz realmente contactou. E esses jogadores, quando chega até a mim essa informação, a primeira coisa que eu faço é buscar alguém do Santa Cruz para entender a veracidade dos fatos. Se tem uma pessoa lá no Santa Cruz que eu falo bem, né, tem uma boa relação, de que o cara sempre foi muito honesto comigo. Não é, entendeu? E aí, né, muitas especulações, muitos nomes. Eu tô preocupado, efetivamente, com esse elenco do Santa Cruz para a próxima temporada. Me passaram de que é um elenco provisório, entre aspas, né, para iniciar a temporada, mas que depois que acertar tudo, depois que virar o ano, alguns jogadores vão ficar sem contratos, vão ficar livres no mercado. A disputa está muito grande, e eu já disse aqui que é muito complexo para o Santa Cruz se reforçar, porque a disputa é com a Série B, a disputa é com a Série A, e até com o time de Série C também. E prejudicou sim a imagem do Santa Cruz, deu uma arranhada na imagem do Santa Cruz a situação envolvendo o Thiago Galhardo e outros jogadores entrando na justiça por uma rescisão indireta, mas já está tudo organizado. E o mais legal dessa diretoria, torcedor, é que eles olham o olho no olho. Eles não ficam, não, daqui uma semana, daqui um mês. Não, eles olham o olho no olho, eles se falam, sabe? Eles realmente querem resolver a situação, né? Essa é a pura realidade. Enfim, né? E aí, né? A gente tá olhando o elenco, a gente tá vendo que o elenco tá com muitas deficiências, é fato. Precisa de um 9, precisa de um 10,
precisa de um jogador de lado do campo, então eu entrei com uma pessoa muito forte dentro do Santa Cruz, que não cabe a gente trazer aqui o nome, e me comprometi a não falar, para poder entender a que pé que está essa situação do Santa Cruz no mercado de transferências. Vai contratar esses jogadores? Efetivamente, a prioridade agora é um goleiro, um 9 e um camisa 10, um jogador de lado do campo? Cara, o que me foi respondido foi o seguinte: o elenco está praticamente fechado, o elenco aí do Santa Cruz, e a gente está em busca, né? Estamos negociando com o nome um jogador de lado de campo. Então, a prioridade para fechar definitivamente o elenco do Santa Cruz, pelo menos para o início da temporada, vai ser um jogador de lado de campo. Já tem alguns dias, algumas semanas que o Santa Cruz está negociando com o atleta, mas em princípio esse atleta está uma negociação bem complexa e bem difícil, né? E o que o Santa Cruz faz? Tem que se explicar sobre os atrasos, né? E também jogar o projeto pro cara, ó, você vai fazer parte desse projeto aqui, você vai vestir essa camisa, você vai jogar nesse estádio, essa aqui é a nossa torcida, essa aqui é a nossa instituição. E aos poucos, você botando tijolo em tijolo, você vai ganhando a confiança do mercado, né, que foi perdida ao longo dos últimos anos aí por dirigentes que queriam, né, e muitos ainda querem ver o Santa Cruz na lama. O cara fala que ama o Santa Cruz, o cara fala que quer o melhor pro Santa Cruz, mas na verdade ele não quer, ele quer o poder. Ele quer o poder. Ele quer o status de ser o presidente do Santa Cruz, porque abre portas. Você já se perguntou alguma vez o porquê que tantas pessoas brigam de porrada mesmo, na justiça também, para ser presidente de clubes considerados falidos? O Vasco da Gama estava quase falindo um tempo atrás, teve briga para ser presidente do Vasco. Antigamente o Flamengo era praticamente falido, endividado, milhões e milhões de dívidas. Era uma briga, né? Todo ano alguém é obrigado a ser presidente do Santa Cruz? Alguém foi obrigado? Não, cara, era uma briga, eleição, teve gente entrando, aí gente que chegou cheio de promessas, aí daqui a pouco saiu e teve porradeiro, todo mundo quer ser presidente do Santa Cruz, porque sabe que abre portas, né? Abre portas, você vai ter a dor de cabeça de gerenciar um time que está muito endividado, mas a sua vida pessoal ela vai ter um status muito, muito grande, né? Então era muita gente pensando efetivamente aí no seu bem-estar, né? No seu status social do que efetivamente pôr na instituição. E uma coisa que eu sempre falo, na zona, na orgia, na sacanagem, tudo acontece, é jogado por debaixo do tapete, não tem controle nenhum. Tudo que é sem controle. Quando que alguém vai saquear um comércio? Quando tá tendo algum caos ali, um porradeiro, quando tá tendo alguma coisa, né, uma chuva, alagamento, quando tá tendo guerra, os caras vão lá e saqueiam tudo e tal. No caos é que as coisas acontecem, né? No caos é que as coisas acontecem. E evidentemente que muitas pessoas não queriam ver o Santa Cruz organizado, porque um time organizado ele é transparente, né? E agora o Santa Cruz está se organizando e como eu disse, cara, tijolinho por tijolinho, cada tijolinho no seu devido lugar, e quando a gente menos esperar o Santa Cruz, ele vai estar novamente grandioso, porque tem tudo para ser. O Santa Cruz tem coisas que muitos clubes que estão hoje jogando na Série A não tem. Grandiosidade, camisa pesada, o Arruda, o seu torcedor que é espetacular, o maior de Pernambuco, eu encho a boca para poder falar com todo respeito ao Náutico, que eu também gosto muito, mas o Sport não chega, com todo respeito, não chega nem aos pés, a torcida do Sport, a do Santa Cruz. Enfim, né, em cântico, em grandiosidade, em tamanho, a forma que o mundo do futebol vê a torcida do Santa Cruz e a do Náutico é completamente distinta, é completamente diferente, né? Agora o Náutico, o Santa Cruz em alguns momentos, aliás, do Santa Cruz e do Sport, tá? A forma que o mundo do futebol vê a torcida do Santa Cruz e vê a do Sport é completamente diferente, tá? A do Santa Cruz todo mundo sabe a grandiosidade e o peso. A do Sport sabe que só vai na boa, que só vai na, né, que fica buscando subterfúgios para poder estar na mídia, mas nunca está na mídia por méritos próprios, sempre porque aconteceu alguma coisa, porque em 1987, né, tem essas questões. Mas a informação que importa aqui, que nós apuramos com pessoas de dentro do Santa Cruz, que o Santa Cruz tem mais um nome, ou melhor, mais um nome não, tem mais uma posição que vai reforçar o elenco antes dessa virada do ano, que é um jogador de lado de campo. Então, vai ter que ir com o atacante que tem, vai ter que ir com o meia que tem, a zaga é essa, o goleiro vai ser esse, Felipe Alves e Roquendes, pelo menos nesse início de temporada para o campeonato estadual, e mais um jogador de lado de campo que vai chegar. Eu sinto falta de uma grande contratação, mas eu também não posso ser irresponsável de ficar cobrando aqui grande contratação, um clube que está devendo jogadores. Porque não vai adiantar, tu vai trazer o Neymar pro Santa Cruz, ganhando mais do que todo mundo ali do elenco, e os outros têm que correr também pro Neymar sobressair, para as coisas acontecerem. Então o Neymar sozinho não vai ganhar jogo, gente. Neymar, daqui a pouco vão botar aí Neymar no Santa Cruz. Não, tô dando um exemplo, tá? Então a primeira coisa é você deixar todo mundo bem, satisfeito e feliz dentro do clube. E depois você vai contratando outros jogadores, né? Tu vai trazer um jogador caríssimo, enquanto outros estão com salários atrasados 2 meses, pagando dívidas aí, tendo que
arcar, enfim, então tá certo Santa Cruz aí nesse aspecto. E a expectativa, segundo me passaram, é que no próximo ano, né, assim que começar o campeonato estadual, um pouco mais pra frente, entrando em fevereiro, quando chegar mais próximo ainda da SAF se consolidar e no Santa Cruz, a ideia é que chegue pelo menos 3 grandes reforços. Essa é a promessa, tá? 3 grandes reforços como presente pro torcedor do Santa Cruz a partir do momento que a SAF efetivamente for consolidada dentro do maior clube de futebol de Pernambuco. Tá bom, meus amigos? Você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Compartilha nos seus grupos aí da torcida, é muito importante aqui o nosso crescimento. Cara, eu não tô querendo ganhar like ou visualização. A forma que o Santa Cruz é vista pro mundo do futebol é muito grandiosa. É muito grande. Tem o preconceito, tem. Futebol do Nordeste. Porque o Santa Cruz, ao longo dos últimos anos, não frequentou a elite do futebol e não frequentou as grandes competições, né? Mas nenhum torcedor que gosta de futebol, que entende minimamente de futebol, discute a grandiosidade e o peso da camisa do Santa Cruz. Você pode ter certeza disso. Se depender da gente aqui na Gol TV, a gente vai dissipar, aliás, a gente vai não dissipar, a gente vai repercutir ainda mais essa grandiosidade e mostrar para o mundo do futebol que o Santa Cruz, aos poucos, está se organizando para poder voltar a ser, né, administrativamente tão grande quanto que é a sua história e o peso da sua camisa, tá bom? Deixa o like, inscreva-se que você ajuda demais a gente. Forte abraço para você, bom final de semana, tamo junto, valeu!